Em 1990, Yukito Kishiro lançou um mangá que, assim, pra mim foi um divisor de águas nesse estilo de cyberpunk, que foi Alita, Anjo de Combate, e agora, alguns anos depois, né, mais de 2 décadas aproximadamente, o filme acabou chegando nos cinemas e hoje nós iremos comentar aqui no Mega Hero. Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Agora comentando de um filme assim, eu vou dizer pra você, Lucas, saí tão contente, bacana, saí muito contente do cinema assistindo Alita ou Gun também, né? Tem esse nome? É o nome original do mangá de Yukito Kishiro. Antes de começar a falar do filme, o Lucas ele fez um review aqui do Alita, que saiu um mangá da JBC, é um compilado, né, Lucas? Na verdade aqui na JBC eles lançaram um compilado com 4 volumes, que tem as 9 histórias desse período, né? Entendi. Mas esse review, ele fala, na verdade, ele não vai falar, não é um review sobre todas as histórias. Na verdade, é um review, uma resenha introdutória para tentar aguçar o desejo de alguém a curtir e a procurar esse mangá. Mas esse mangá é um volume único, Lucas? Aqui no Brasil, o que acontece? Como eu falei, aqui no Brasil, a JBC lançou o volume 1. O volume 1 tem 2 histórias. Sim. Pronto. Aí o volume 2 tem, e assim sucessivamente, com outras quantidades de histórias. Tem uns que são 2 histórias, tem outros que são 3 histórias e assim vai. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse review do mangá da Alita pra vocês lerem e depois até fazer um comparativo quando for assistir o filme que estreia em breve nos cinemas. Exato. E também não se esqueça que aqui na descrição tem o link da crítica ou da resenha do filme que nós escrevemos e tal. Você pode dar uma olhada que tem outras informações falando mais aprofundado sobre o enredo do filme e tal. Conta aí pra gente um pouco da história de Alita, do filme. Vamos deixar o mangá um pouco de lado. Eu sei que eles são muito parecidos, as mídias estão conversando bastante, mas conta um pouco da história aí, Lucas, pra gente. Cara, basicamente é o seguinte, o filme começa, certo? Mostrando aquele universo, que é Zalem, é a cidade que está aos céus, e Iron City, que é a cidade que se formou abaixo de Zalem, que é a cidade dos refugiados, né? Após um conflito sinistro, digamos assim, só sobrou meio que isso na Terra em 2500 e pouco. É 2523, cara. 2560, coisa assim. Não, é mais pra frente, é 560. Então nesse cenário, mostra lá o Dr. Dyson ido no ferro velho, procurando coisas, assim, a gente não sabe exatamente ainda o que está acontecendo. É tipo uma espécie que faz uma varredura, assim, ele encontra restos de um ciborgue, assim, né? De um ser cibernético, mas o cérebro ainda está funcionando. Então ele pega aquele ser, leva para o seu laboratório, e aí a história se desenvolve, né? Ele coloca lá, ele dá o nome de sua filha para aquele ciborgue, no caso é a Alita, e aí você acompanha a Alita tentando reconhecer aquele mundo, porque ela está sem memória. Sim, sim. Então ela não conhece nada, não conhece às vezes nem o gosto das coisas, como descascar uma fruta. E é tão legal isso, sabe? Foi uma das coisas que eu mais gostei no filme, é essa descoberta dela, desse mundo, que é um detalhe interessante. Assistindo e lendo outros materiais japoneses que seguem essa estética cyberpunk, né? Eles gostam muito de retratar essa realidade onde tem os ricos, muito ricos, e tem os mais pobres. Sempre tem essa dualidade. Sempre tem essa questão e existe isso no mangá e isso foi transportado para o filme, né? E aí você acompanha a Alita descobrindo esse universo ainda, né? Sendo tutelada, digamos assim, sendo acompanhada, conduzida pelo Dr. Idol e logo em seguida pelo seu parceiro, digamos assim, o Hugo, né? Que aparece logo no filme. Porque um detalhe interessante é o seguinte, é bom ressaltar que no filme eles adaptaram os primeiros 3 arcos, basicamente, com uma série de outras informações que aparecem depois no universo de Alita, né? Então você tem ali o Hugo, você tem o Dr. Idol, você tem o Grewisha, que é o primeiro arco desse mangá. Eles adaptaram, fizeram, né? Ficou bem diferente assim algumas coisas, porque no mangá ele é um personagem, é um vilão, né? Bastante camada, assim, profundo. Então nesse ele é bem raso, é mais aquele brutamonte. Isso. Ele não tem um final necessariamente nesse filme. Tem uma deixa assim, meio que o que pode acontecer com ele depois, né? Agora, eu queria até te interrompendo, Lucas. Você disse que é adaptado de 3 mangás. Você teve contato com o mangá. Tem o OVA também, tá, gente? São 2 OVAs, se vocês quiserem procurar a letra também, animação. Mas você achou que essa adaptação dessas 3 histórias, elas foram coerentes, não ficou muito corrido, deu pra fazer tudo bem arrumadinho? Cara, eu acho que o principal é o seguinte, é sempre um desafio para qualquer roteirista, o diretor e produtor, transportar uma obra oriental, principalmente de mangá, isso realmente tem um trabalho, né, cara? O ocidente, principalmente para o formato do cinema americano. Então tem essa barreira que é muito difícil de você transportar diretamente. Então eles fizeram uma adaptação, né, pautando sobretudo nos principais pontos dramáticos, né, digamos assim, dessas 3 histórias,
certo? Então você consegue reconhecer, inclusive, esses pontos e o que acontece com a Alita, as reviravoltas e tal. Porém, você não tem todo, digamos assim, toda a profundidade dos diálogos e das camadas dos personagens que tem no mangá. Assim, e eu vou te dizer uma coisa. Primeiro porque da questão do oriental, né, dessa diferença de percepção de trabalhar a história. E segundo, por questão da mídia. Isso que eu ia falar. Então o mangá ele tem muito mais espaço, ele tem muito mais liberdade para poder fazer isso. E no cinema é um pouco mais difícil. Eu vi a Alita de uma maneira de você fazer um filme cyberpunk muito mais comercial, né? Porque a Alita vem numa esteira de Blade Runner, Ghost in the Shell, Jogador Número 1. Então eles tentaram fazer um filme, uma longa-metragem, que ele fosse aceito com um público maior, né? Porque assim, a gente assiste Blade Runner, que é um filme cyberpunk, ele tem uma estética completamente diferente, ele é muito mais denso. Não é todo mundo que consome esse tipo de obra. E a Alita não, ela chega como um filme dessa pegada, só que blockbuster. Isso. Só que eu não vejo isso como um demérito. Não, entendeu? não, demérito. Eu estou explicando para as pessoas que muitas vezes o pessoal pensa que tem que ser igualzinho e não é muito difícil de fazer, gente. Assim, o que eles conseguiram fazer com a Alita foi até bacana, porque você não sente essa falta assim dessas camadas, né, digamos assim, de alguns personagens. Você entende ali que você tem um período assim de exibição do filme, eles precisam trabalhar a história focada na protagonista. Então, que é muito bem desenvolvida. A Alita, como o Lucas falou, ela começa sem memória e ela vai recobrando aos poucos a consciência até descobrir que ela é um ser muito poderoso e que teve um papel fundamental em toda a história desse universo. Exatamente. Isso pra mim que é muito legal. Sem contar que ela é feita em computação gráfica, gente. No primeiro momento, quando eu vi trailer, imagem promocional, eu fiquei um pouco com o pé atrás, eu vou ser bem sincero com você, porque eles tentaram fazer a Alita com um visual muito mangá, muito anime, acho que até pra fazer uma certa homenagem à obra original. E funcionou muito bem isso no cinema. Você fica assim, surpreso, porque parece que ela existe, cara. Parece que ela existe. Isso foi legal, principalmente dos produtores e do diretor, porque é o seguinte, quando você tem aquele fenômeno que quando você olha um ser digital, você sente aquela aversão, porque ele tá tentando emular a realidade, só que você percebe que não é. Ele tá tentando te enganar, né? Exato. Só que como a Alita é um ciborgue, ela é um ser, digamos assim, artificial, ela não necessariamente é um ser de carne e osso humano, a gente entende, então você não se incomoda. Os ciborgues e esses personagens serem em CG, e o CG é muito bem feito, encaixa perfeitamente com a proposta da história. E isso foi legal, esse encaixe, porque muitas vezes não encaixa, eles conseguiram encaixar, e o olho expressivo de Alita, né? Nossa, isso pra mim é muito bom. Outra história. parte de efeito especial que eu gostei muito são as lutas. Elas são muito bem coreografadas, não é aquela poluição visual que a gente vê em outros filmes aí dos últimos anos, Transformers. Esse filme você consegue enxergar o que está acontecendo na tela. Ele tem um ritmo muito interessante. Eu estava comentando com o Lucas logo após que a gente assistiu o filme, que ele começa em um tom mais amigável, que é o tom de descoberta de Alita do mundo, experimentando sabores, conhecendo pessoas, criando essa relação com o Hugo. E ao longo do filme ele vai escurecendo, ele vai ficando cada vez mais denso, porque a gente vai entrando em uma trama meio de conspiração, com outros personagens que eu não quero contar aqui, porque acaba tirando um pouco da graça da experiência de assistir Alita. Mas é um filme que eu saí muito satisfeito do cinema. Eu saí vibrando. Faz tempo que não acontece isso comigo. Você percebe nitidamente o avanço, a mudança, né? A Alita no início do filme é uma, e a Alita do final desse filme outra. Você percebe que a trajetória do personagem, a jornada do personagem, ela teve um impacto no ser dela. Ela virou uma outra pessoa, assim, que normalmente... Inclusive outros personagens como o Dr. Aido também. Falando nessa mudança, Lucas, eu pensei, assim, a Alita é um filme com a classificação mais aberta, né? E ela tem um teor de violência até interessante, que eu acho que precisava ter essa violência, até por conta desse universo que eu me surpreendi, na verdade, porque eles conseguiram entregar assim uma quantidade de violência que faz parte, na verdade, da construção do universo, entendeu? Aquele universo é perverso mesmo. Então tem que ter uma certa violência mesmo, e eles conseguiram assim segurar, equilibrar, digamos assim, esses elementos para fazer uma classificação que fosse comercial e que desse para expandir e tal. Você acha que a Alita, ela, junto com Ghost in the Shell, são obras que vão incentivar outros diretores e produtores a trazerem adaptações, como por exemplo Akira? Cara, eu acho que sim, mas assim, eu particularmente prefiro, em relação ao Ghost in the Shell, eu preferi a Alita. Sim. Eu achei que a Alita, eles conseguiram ter mais êxito na adaptação, que é o que é difícil. Eu acho legal, porque assim, outra coisa que as pessoas não entendem é que uma coisa não exclui a outra. Sim.
certo? O filme é uma versão, é uma adaptação, ele não exclui a obra original, assim como o anime não exclui o mangá, certo? Então são coisas que normalmente são E se diferentes complementam. e muitas vezes se complementam, ou são olhares diferentes sobre aquela história. Eu falo assim, depois que a gente assistiu lá na cabine com outros críticos, tinham críticos que não conheciam a obra original e vieram conversar com a gente. Poxa, eu gostei muito do filme, então eu vou procurar o mangá pra ler, vou procurar o anime pra assistir, pra conhecer um pouco mais desse universo. Eu acho que o papel do filme em live action é também provocar o telespectador Sim, a claro. consumir a mídia original. E a gente tem essa mídia original aí disponível de forma legalizada pra consumir. Exatamente. E aí, pô, tem no Brasil que a JBC lançou, você pode consumir. Tem outras coisas que já são mais difícil de acesso, que foram lançadas depois, né? Inclusive já foram adaptadas logo, assim. É uma coisa que me surpreendi também no filme. Eles trouxeram vários elementos. É como se eles tivessem tido a preocupação inicial de estabelecer logo o universo. Porque isso no mangá o cara vai construindo aos